Mateus capítulo 26, 36 a 46. Pode falar. Ah, já nasceu? O senhor Theo? O senhor Theo já nasceu, que bom. Que bom. Ah, bom, glória a Deus, né? Mais uma criança aí, o senhor Theo. Que bom, que bom. Mateus capítulo 26, 36, só falta eu abrir lá. (36) 36 a 46. Diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Ou dependendo da sua tradução, dormis, descanseis, como se fosse uma ordem para que eles dormissem. Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Pai, nós bendizemos ao Senhor por nos ter aberto os olhos para Ti, por ter nos chamado para a salvação, por ter vivificado o nosso espírito, por nos estender comunhão e por nos dar o privilégio de orarmos, de falarmos com o Senhor. De todos os recursos que temos para imediato socorro, nada suplanta o poder da oração. Não depende de lugar, não depende da nossa vestimenta, não depende da hora. A qualquer momento nós podemos falar com o Senhor. Depende apenas da condição do nosso coração para contigo. Nesta manhã, Deus, pedimos que o alerta que Cristo deu para Pedro, Tiago e João, e eles desprezaram, ó Deus, sendo triste o que se segue no relato bíblico, a atitude deles para com o Senhor, que ninguém aqui despreze esta advertência, ou esse chamar a atenção que prevalece até hoje, de que nós devemos vigiar e orar para que nós não entremos em tentação. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Que Tu fales conosco nesta manhã,
que possamos entender melhor a Tua vontade para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estive pesquisando essa semana sobre acidentes de trânsito, só aqui no estado do Rio de Janeiro. Não tenho o número, eu tenho a porcentagem, em que 90% dos acidentes com vítimas fatais acontecem por falha humana. 10% se dá por causa de falha mecânica. Destes 90%, 35% desses acidentes acontecem por causa de falta de atenção, distração no volante. Sobre como pode ser fatal não sermos atenciosos e vigilantes. Eu experimentei isso de maneira triste, né? Os primeiros 5 pontos que a minha filha tomou na testa foi devido à minha falta de atenção com ela. Eu lembro de estar conversando com o irmão Martins, lá na Mundial. A Dais estava comprando alguma coisa lá dentro, eu estava com a Sofia no carrinho, acho que ela não tinha nem 2 anos, e eu conversando com o Martins, me distraí, não dei a atenção que devia, aqueles 5 minutos de bobeira que na verdade são segundos, não são 5 minutos, e ela quis sair do carrinho, o carrinho virou e ela bateu com a testa na calçada, abriu um buracão. Por falta da minha atenção para com a minha filha, ela tem 5 pontinhos ali. Todo mundo da família experimentou isso. Minha esposa experimentou também, ganhou uns pontinhos. Minha sogra experimentou também, ganhou uns pontinhos. Mas a falta de atenção, falta de vigilância, descuidado pode ser fatal. E se fôssemos fazer um levantamento hoje do porquê os filhos de Deus entram em tentação? Se fôssemos fazer um gráfico, uma estimativa, qual seria a principal causa de cairmos em tentação? De entrarmos em tentação? Sem sombra de dúvida, podemos afirmar que a principal razão é o estado de sonolência espiritual que muitos se encontram. Suas vidas estão pesadas e sobrecarregadas de tal forma que não estão atentos, não estão vigiando, não estão orando. Jesus, ao experimentar as suas últimas horas de vida, porque de agora em diante aqui, são os relatos da quinta para sexta-feira. Lembra, sexta-feira Cristo é crucificado, passa-se o sábado e no domingo Ele é ressurreto. De agora em diante são as horas finais da vida de Cristo. Ele está experimentando as últimas horas de sua vida com profunda tristeza e angústia por causa do cálice que Ele estava para tomar. E Ele ordenou aos seus discípulos que juntamente com Ele vigiassem. Lembra, no início da leitura, Ele vai para o Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, e Ele chama 3, 8 provavelmente estavam na entrada do jardim para tomar conta, para cuidar, e os 3 que também participaram da glorificação, do seu corpo transfigurado, da sua glória revelada, os 3 que estiveram no monte, vendo a glória de Cristo, também tiveram o privilégio de participar da paixão do nosso Senhor, do sofrimento do nosso Senhor, e Jesus chega para eles e diz: olha, vigiem comigo, eu estou profundamente triste, angustiado, fiquem aqui enquanto eu vou orar. E ao retornar do seu tempo de oração, e ali pode se interpretar de 2 maneiras, quando Jesus diz assim: olha, não vigiaste nem 1 hora comigo, então dá a entender que Cristo ficou 1 hora orando. Ou a ideia tipo, vocês não conseguem passar um tempo comigo, despertos, vigilantes? E quando ele volta desse primeiro turno de oração, Jesus encontra os 3 dormindo, não vigiaram. E aí ele dá novamente a ordem que vigiassem e orassem com uma razão diferente da primeira. Jesus chega e fala assim: vigiem comigo porque eu estou triste, porque eu estou angustiado. E ele vai e ora, e quando ele volta, os 3 estão dormindo. Na segunda vez em que ele dá essa ordem, não é mais por causa de Jesus, não é por causa dele, mas é por causa dos discípulos. Ele diz: vigiem e orem por causa de vocês,
para que vocês não caminhem para dentro da tentação, porque por mais dispostos que vocês estejam, a carne de vocês já está mostrando fraqueza. Vocês não estão vigiando, vocês não estão caminhando com os olhos da maneira como devem ficar abertos. Nós vamos meditar hoje sobre essa ordem de Jesus: vigiai e orai. O discípulo de Cristo deve vigiar e orar, primeiramente, duas razões básicas no texto. Verso 41. Primeira razão que eu e você, como discípulos de Cristo, devemos vigiar e orar é para que nós não caminhemos em direção à tentação, para que nós não começamos a dar passos para uma situação onde será a nossa ruína. Se não vigiarmos, se não orarmos, certamente cairemos em tentação. Jesus alerta os seus discípulos, não só aqueles que experimentaram aquilo naquele momento, mas os discípulos de todas as épocas. Se você é um discípulo de Cristo, essa ordenança é para você, de fazerem uso da vigilância e de orações, a fim de não caminharem direto para a armadilha do pecado. Essa advertência será útil até o último dia da igreja nessa terra. Não haverá um dia em que nós vamos dizer o seguinte: olha, essa preocupação de Cristo já não é mais útil na minha vida. A tentação é o laço, e o pecado e Satanás é o passarinheiro. Você conhece a expressão laço do passarinheiro? Você já viu como é que é o laço do passarinheiro? Você já deve ter feito aquela tal da arapuca. A forma mais simples é: você pega uma bacia, põe um pauzinho, amarra uma linha nesse pauzinho e põe alguma coisa ali para chamar a atenção da ave, e quando ela chega você puxa e ela fica presa lá. Outras armadilhas tendem a pressionar o alvo da armadilha para que ele não possa se movimentar. Outras armadilhas tendem a prender. Por isso nos Salmos muitas vezes é dito que Ele livrou os meus pés do laço. Algo estava me prendendo, algo me pegou, algo estava impedindo que eu caminhasse. Tentação é o convite para pecar, com uma implícita promessa a ser desfrutada a partir de um ato de desobediência. Em outras palavras, você é convidado a desobedecer a Deus para desfrutar de algo que Deus não lhe dará caso você o obedeça. Essa recompensa não é algo que está dentro da vontade de Deus, essa recompensa é algo que a nossa carne quer. Algumas questões aqui sobre como que vigiar e orar é benéfico para nós. Primeiro, vigiar e orar contribuem para que vejamos os perigos que estão diante de nós. Jesus diz: olha, vigiem e orem, porque a tentação está próxima. Algo pode acontecer e vocês terão a reação indesejada, vocês agirão, vocês tomarão uma decisão errada. Se vocês não orarem, vocês não vão perceber o que está diante de vocês. Vigiar, estar alerta, sermos cautelosos, somado com oração, faz com que nossa percepção espiritual do que acontece ao nosso redor seja mais aguçada. Podemos discernir melhor o que é o agir de Deus e o agir de Satanás. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, Paulo diz: quanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais ou nas regiões espirituais. Se você não ora, se você não vigia, a sua percepção do que está adiante sempre será humana. Você sempre vai achar que a pessoa é seu inimigo, você sempre achará que a carne e sangue é com quem você deve se preocupar mais, quando na verdade a nossa luta é contra aquilo que nós não vemos. Há perigos que são nítidos, mas mesmo assim carecemos de oração para vencê-los. Um exemplo disso é em Romanos capítulo 15, versículo 30. Há certos perigos que estão claros diante de nós, que estão patentes diante de nós. Em Romanos capítulo 15, versículo 30 a 32, Paulo fala de um perigo visível,
claro, mas mesmo assim ele ora, mesmo assim ele pede ajuda em oração. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O que Paulo estava preocupado? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Paulo sabia que havia certos rebeldes em Jerusalém que eram um problema para o ministério, e que ele não tinha outra arma, outra maneira de lidar com aquilo se não fosse por meio de oração. Nós precisamos orar e vigiar para perceber os problemas que estão diante de nós, porque há aqueles que são visíveis, há aqueles que você nota naturalmente. Aqui no Rio, né, sempre se usa a expressão, aquilo que pode dar ruim, né? Ih, vai dar ruim, algo que você sabe que não vai sair bem. Mas e os problemas que estão lá e você não vê, não percebe, que estão prontos para te dar um bote? E as situações em que você simplesmente se pega no meio delas e lamenta: como eu não vi isso acontecer? Como que eu não percebi isso? Tem um exemplo dessa situação no Velho Testamento, no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 8 a 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 8 a 10. Nós oramos e nós vigiamos para perceber quais são os problemas que estão à nossa frente. Tem os que são claros, mas tem aqueles que só Deus para nos mostrar. E a situação é o seguinte: Eliseu é um instrumento de Deus para que o povo de Deus, ou o rei de Israel, não fosse pego numa emboscada pelos sírios, ou pelo rei da Síria, melhor dizendo. Então, versículos 8 a 10 diz assim: o rei da Síria, melhor dizendo, fez guerra a Israel em conselho com seus oficiais e disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Eles entraram num conluio, eles macumunaram em que haveriam de montar uma armadilha para Israel. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhes falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Foram vários os livramentos que Deus concedeu ao rei de Israel de algo que ele nem imaginava que estava para acontecer. E mais para frente, quando os sírios descobrem quem que está traindo a gente, ele chama e faz uma reunião: quem daqui é por Israel? Eles dizem: não, Senhor, é que eles têm um profeta chamado Eliseu que revela onde nós estamos. E aí o rei vai com toda a sua comitiva. Lá no versículo 16, o jovem fica apavorado que quando o rei Ciro chega onde Eliseu está e se vê cercado de toda a tropa síria, ele diz: nós vamos morrer. Meu Senhor, que faremos? No verso 15. E aí Eliseu fala o seguinte no verso 16: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e em redor de Eliseu. A oração de Eliseu revelou para o moço dele algo que ele não podia ver, ainda que o perigo estava à porta. W. Manson, ele diz o seguinte: a sentinela que está de vigia sobre os muros de uma cidade, ao perceber que o inimigo se aproxima,
ele não parte para enfrentá-lo sozinho. Ao invés disso, ele informa o seu comandante da aproximação inimiga e deixa que o comandante tome conta da situação. Assim também o cristão não parte para lutar contra a tentação com suas próprias forças. O seu vigiar se baseia em observar a aproximação da tentação e comunicar a Deus em oração. Então essa é a primeira razão do porquê nós devemos vigiar e orar, para não caminharmos em tentação. Nós precisamos ver o que está diante de nós, nós precisamos perceber o que pode nos acometer. Uma segunda razão de vigiarmos e orar, ou o que contribui vigilância e oração, é para que nós não entremos em tentação. Uma coisa é você perceber o perigo, outra coisa é você ceder ao perigo, é você sucumbir diante do perigo. E aqui, voltando para Mateus capítulo 26, nós devemos fazer uma distinção entre cair em tentação e entrar em tentação. Mateus 26, no versículo 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vamos distinguir isso, cair em tentação e entrar em tentação. Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orarem, lá em Mateus 6, do 9 ao 15, incentiva-os a pedirem ao Pai o seguinte: não nos deixe cair em tentação. Em outras palavras, que no momento da tentação, somente pelo poder de Deus, nós não cederemos à tentação. Somente pelo poder de Deus nós não vamos ser engolidos, tragados pela tentação. Isso aponta para a dependência de Deus para vencer a tentação. Então, quando nós oramos: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós estamos pedindo: Senhor, dá-me forças para que eu não ceda, para que eu não caia, fortifica-me para que eu não abaixe os braços e me renda a essa tentação. Mas aqui o texto, Jesus diz assim: vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Significa que através da vigilância e da oração somos poupados de entrarmos em uma situação de tentação. A dependência espiritual nos leva a procurarmos caminhos espirituais e não carnais. Isso aponta para a dependência de Deus para evitar uma situação de tentação. Quantos de vocês acordaram preparados para terminar o dia com uma tragédia? Você está preparado para hoje perder o seu filho, sua esposa, sua mãe, seu emprego, uma parte do seu corpo? Você acordou hoje preparado se isso acontecer? Certamente não. Então isso demonstra o quanto que vigilância não é o primeiro item do nosso dia. Nós vivemos numa arrogância tal, porque isso é arrogância, irmãos, essa não tem outra palavra. Nós vivemos numa arrogância tal de desprezarmos os alertas e as advertências que Deus nos deixa na sua palavra. Nós vivemos no mundo mau, o mundo nos odeia, Satanás anda em derredor. Nós temos o dia mau, para quando chegar o dia mau, e principalmente de que a todo momento nós podemos cair em tentação. Os discípulos, conforme nós vamos ver no final do sermão, eles serão testados numa situação em que eles preferiram a carne. Eles foram fracos, ao invés de permanecerem firmes espiritualmente. Por causa da falta de vigilância, eles falharam. Eles falharam. Quando vigiamos e oramos, temos o nosso foco desviado da tentação para o livramento da tentação. A Bíblia fala, por exemplo, de sabedoria, discernimento, de duas virtudes que, quando empregadas juntas, poupam o crente de muitas mazelas, de muitas tristezas. Muito das dores de cabeça que temos, sempre a gente pode concluir que é
decisões erradas, ou a decisão certa no momento errado, porque não tivemos sabedoria, porque não tivemos discernimento, nós não soubemos ler a situação de maneira espiritual e ver qual é a vontade de Deus, e por causa disso, os nossos 2 pés nos colocaram numa situação de tentação. Mas quando vigiamos e oramos, temos o nosso foco desviado da tentação para o livramento da tentação, a porta de escape que nos ajuda a tomar a decisão certa numa situação difícil. Como que isso funciona aqui no texto? Tem um texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz assim, que Deus não nos deixará, Deus não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e Ele não deixará que sereis tentados além das vossas forças. Juntamente com a tentação, Ele proverá o quê? Livramento, de maneira que possais suportar. Qual é o livramento? Qual é a porta de escape que Cristo providencia para os discípulos no momento da tentação deles? Resposta: orem, vigiem, atentem para as minhas palavras. Isso vai ser o escape para que vocês não caiam em tentação. Mas a verdade é o seguinte: todo momento em que você é convidado a desobedecer a Deus, você sempre tem uma outra alternativa. Você nunca pode alimentar no seu coração o seguinte: isso era a única coisa que eu poderia fazer naquele momento. Porque a Bíblia diz: seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Jesus, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, diz que Deus, no momento em que o salvo é tentado, Ele abre uma porta para que ele possa escapar daquilo. Se você não vigia, se você não ora, você não tem discernimento para ver aonde Deus está abrindo esse escape, e naturalmente você cairá em tentação. Uma segunda causa de nós vigiarmos, uma segunda razão que os discípulos de Cristo devem vigiar e orar é, além da possibilidade de entrarmos em tentação, nós devemos vigiar e orar também por causa da fraqueza da nossa carne. Versículo 41 de novo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esse é um dos motivos. O segundo motivo que Cristo dá: o espírito na verdade está pronto, disposto, atento, mas a carne é fraca. A primeira razão de estarmos atentos em oração é porque a tentação é uma armadilha muito perigosa para o cristão. E a segunda razão apontada é que mesmo que o nosso espírito esteja disposto e resoluto a fazer a vontade de Cristo, ou fazer algo por Cristo, toda essa resolução pode ser prejudicada pela fraqueza de nossa natureza afetada pelo pecado. Nós de fato temos uma disposição, nós de fato temos um espírito pronto e disposto a seguir o Senhor. Se você ler, eu fiz questão de não ler para guardar para a questão aqui do sermão. Olha o verso 31 e 35, é a disposição dos discípulos. É essa parte que Cristo reconhece: eu sei que vocês estão dispostos, vocês deram prova disso, vocês já falaram. Que disposição é essa? Olha, então Jesus lhes disse, verso 31 a 35, capítulo 26 de Mateus: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Qual é a disposição do espírito de Pedro? Qual é a determinação? Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro novamente reafirma, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É como se houvesse um uníssono amém. Todos nós concordamos, todos nós estamos dispostos, Senhor, nós estamos prontos. E Jesus chega naquele momento e diz: eu sei que vocês estão prontos, eu sei que vocês têm esse desejo, mas se vocês não tiverem poder, vocês vão sucumbir.
Se vocês não estiverem fortalecidos por Deus, todas essas resoluções, toda essa disposição é inútil. Não é a primeira vez que Jesus se depara com uma prontidão de espírito. Outras pessoas também manifestaram o desejo e prontidão de seguir ao Senhor. Vamos para Lucas capítulo 9, versículo 57. Há uma sequência de pessoas que chegam para Jesus e manifestam um desejo positivo para com Cristo. Lucas capítulo 9, 57 a 62. Olha quanta disposição. Indo eles a caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Um chega e se apresenta, outro Jesus busca. Ele diz: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Não era que o pai estava ali em procissão de sepultamento? Deixe-me que o meu pai morra, depois disso eu te sigo. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não duvido que você tenha grandes desejos para com o Senhor, talvez vários planos, projetos para a sua vida espiritual, e isso mostra a prontidão do seu espírito, e especialmente nessa época de final de ano, sempre tem o quê? Aquelas resoluções de final de ano. Bom, ano que vem eu vou planejar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, outro. Tem as coisas que você quer fazer com a sua saúde, tem as coisas que você quer fazer no seu emprego, tem as coisas que você quer fazer nos seus estudos, tem as coisas que você quer fazer para o Senhor, muitas resoluções, muitas disposições, mas nada disso chegará a alcançar algum feito, ou chegará ao seu alvo de se concretizar, se a sua dependência não estiver em Deus, se você não vigiar, se você não orar. Nós de fato temos uma carne que é muito fraca e sem resistência diante das tentações que podem surgir na caminhada cristã. Toda nossa disposição pode cair por terra, caso no momento da tentação não estivermos dependentes de Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, por meio da constante vigilância e oração. Tem um ditado popular que é o seguinte: querer não é poder. Eu quero, mas não significa que você pode, você vai dar conta. A nossa fraqueza é quando somos colocados em situações onde temos de escolher em obedecermos a Deus e sofremos o dano por causa do Senhor, ou desobedecermos a Deus e pouparmos a nós mesmos por causa da fraqueza da nossa carne. O eu falará mais alto do que a pessoa de Cristo, e por isso devemos depender corretamente de Deus. Você e eu devemos vigiar e orar, porque no momento da tentação, a tentação não está de olho nas resoluções que temos, mas a comunicação dela é com o pecado que está em nossa natureza, é com ela que há atração. Os discípulos não puderam resistir à tentação, porque pensaram que se tratavam de uma batalha carnal, quando se tratava de uma batalha espiritual. A outra parte, no verso 51 e 53, é quando Jesus fala, ou é quando a tentação vem. Jesus diz: vigiem, orem, a tentação está por vir. Jesus sabia que ele seria entregue, ele sabia das profecias. No final ele vai dizer: para que se cumpra a escritura. E quando a tentação vem, a resposta de Pedro é tirar a espada e lutar com as armas carnais. Versículos 51 e 53. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse:
embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Se você não vigia, se você não ora, eu não estou dizendo para que você faça isso uma vez por mês, é que isso deve ser um hábito da nossa vida. Se isso não é um hábito na sua vida, toda vez em que você estiver diante de uma situação entre obedecer e desobedecer a Deus, você vai desobedecer a Deus porque a sua limitação é carnal, é humana, é terrena, você não consegue ver o que está por trás disso. Os discípulos não puderam resistir à tentação porque todos fugiram, abandonando a Jesus. Olha o verso 56. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Nós devemos vigiar e orar, se possível até com jejum. Vamos pegar o que foi falado semana passada, porque nós temos a infantilidade de pensarmos que podemos lidar com situações espirituais com o poder da carne. Os pensamentos finais, o que isso é prático na nossa vida? Prático, que o sermão grita é o seguinte: ore e vigie, esteja atento, tenha discernimento, seja sábio, avalie a situação, não seja precipitado, não despreze a palavra do Senhor. Saiba que uma vida de oração resulta numa atitude de atenção e prontidão espiritual, sensibilidade espiritual, e prontidão espiritual nos leva a orarmos mais. Um fortifica o outro. Fogo e gasolina unidos causam aquela combustão, causam energia. Se você não vigia, é porque você não ora, mas se você ora, você está vigilante, você está atento. Assim como no trânsito, a distração pode ser fatal. Nós tivemos um caso semana retrasada, do ônibus aqui na linha amarela, que 6 morreram, e vocês viram a foto, e algumas coisas que eu soube, o motorista dormiu no volante, alguma coisa assim, que ele dormiu no momento do volante, ele estava com os olhos pesados. Não foi isso que Mateus fala dos discípulos? Eles não puderam orar porque os seus olhos estavam pesados. Assim como no trânsito a distração pode ser fatal, da mesma forma, o cristão que leva uma vida com muitas distrações, ou carregada, uma vida com distrações, ou uma vida carregada, como os olhos dos discípulos, a tal ponto de não desenvolverem o hábito de vigiar e orar, sua ruína é certa. Em Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele fala que o crente ele precisa se livrar de todo o peso e do pecado que impede que ele corra a vida cristã. Há pesos e há pecados que nos prendem, e Jesus está dizendo: a única maneira de você se ver livre disso, de não ficar sobrecarregado, de não ser alguém que é demorado para atender a voz de Cristo, é que você se dedique à oração. Vigie. Uma outra questão aqui que é muito triste: temos aqui a possibilidade de andar com Jesus sem depender de Jesus. Era o 3º ano e último ano do ministério de Cristo. Pedro, Tiago e João acompanharam Cristo para cima e para baixo, viram coisas que talvez só vamos ver iguais no céu, quando estivermos diante dele. Irmãos, vir à igreja, carregar a Bíblia, participar dos cultos, nada disso vai ter efeito na sua vida se você não depender de Deus. Se você achar que é só encher a cabeça e isso não transformar em um coração dependente, se você achar que teologia só serve para defender pontos, mas
não produz um coração que se humilha e clama por poder na presença de Deus, sua ruína é certa. Temos aqui o exemplo da possibilidade de andar com Jesus, sem depender de Jesus, de estar na igreja, carregar uma Bíblia, de ter um espírito disposto, ter vários planos de fazer coisas para Deus, entretanto sem poder algum para caminhar em obediência a Deus. E a última consideração é o seguinte: devemos considerar o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, no jardim, sem sofrimento algum, livremente desobedeceu a Deus. Isso foi o que aconteceu com Adão no jardim do Éden. Ele também foi posto à prova, ele também foi posto diante da tentação, e sem nenhum tipo de dificuldade, não estava suando gotas como de sangue, não estava com a sua alma profundamente aflita e triste, e mesmo assim desobedeceu. Isso nos ensina que obediência não depende do grau de dificuldade que você está sofrendo. Olha, eu estou sofrendo tanto, a minha vida está tão difícil que por causa disso eu não estou sendo tão obediente assim. Ao passo que o segundo Adão, num jardim, debaixo de grande sofrimento e de agonia, livremente obedeceu a Deus, resultando em vitória para todo o seu povo. Eis um homem que dependeu de Deus e obteve vitória no momento de grande necessidade. Não viva como se esses dois alertas de Cristo, da vigilância e oração, nunca lhe serão úteis. Às vezes nós nos preocupamos e nós nos desesperamos de sair de casa sem um celular, e achamos que a nossa vida está perdida porque saímos sem o celular, mas nós não nos preocupamos de iniciar o dia em vigilância e em oração. Impor diante de Deus: Senhor, Tu sabes o que vai acontecer nesse dia, então livra-me de tudo. Abra os meus olhos, dá-me percepção, guarda os meus pés de desviar do caminho, não me deixe cair em tentação. E se você vê que o seu dia começa a ficar dificultoso, dedique-se à oração novamente. Jesus orou 3 vezes. 3 vezes ele buscou o Pai, em profunda angústia, em profundo tormento: Senhor, seja feita a Tua vontade. Desperta, ó Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar. Senhor, nós não temos do que reclamar em nada da nossa vida. Toda murmuração é um dedo apontado contra o Senhor, porque Tu és soberano e Tu governas a nossa vida. Se murmuramos, reclamamos do Teu governo sobre nós. Se murmuramos, nós não reclamamos das nossas insensatas e tolas decisões, de momentos em que fomos precipitados, de momentos em que fomos ignorantes e soberbos com respeito à vontade do Senhor. Mas mesmo em paciência, o Senhor sempre virá e dirá para nós, assim como o Senhor falou para Pedro, Tiago e João, 2 vezes pelo menos, para que eles orassem, para que eles vigiassem, por causa do perigo que estava às portas. Quanto mais nós, Senhor, que a torto e direito, que a todo momento, no mundo que Te odeia, com um inimigo que espreita, com artimanhas, com ciladas, um inimigo que é astuto, que pode se transformar em anjo de luz, e os seus ministros como ministros de justiça, que é mestre na arte do engano, fará com aqueles que não vigiam e oram, atendendo à ordenança e o apelo do Senhor. Pai, perdoa-nos por sermos pequenos nessa área. Tantos são os recursos que o Senhor dispõe para que tenhamos uma vida cristã normal. Vigiar e orar não é algo do super crente, mas é algo do discípulo que obedece o Mestre. Que nós sejamos discípulos verdadeiros do Senhor.
não só no entendimento da verdade, mas principalmente em como essa verdade impulsionou no nosso coração na obediência às verdades que defendemos. E em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a noite, se assim o Senhor permitir.